Então, tá começando aqui. Tô aqui com o pastor Ademir Nunes. É um prazer estar com você aqui, pastorzão. Tá começando mais um Apagando Incêndio. Pastorzão, modéstia à parte, mas esse é o assunto que eu mais gosto de ouvir o senhor falar. Me fala sobre Jesus ser 100% homem e 100% Deus. Isso aí é o dogma da fé cristã. 100% homem, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus nasce, tabernaculou no ventre de Maria e nasceu como homem, viveu como homem. Então é um chamado Jesus histórico, o homem de dores, descrito por Isaías 53, né? O carpinteiro, o que foi à escola, que aprendeu o idioma, que viveu as dores no sentido literal, tanto as dores emocionais dele, de outras pessoas, as dores no sentido físico, os flagelos, crucificação, enfim, viveu como homem, 100% homem, tinha um corpo de carne, né? Nesse sentido limitado, por naquele momento estar naquele tabernáculo. É um Jesus histórico, que os historiadores dizem que ele viveu fato. Flávio Josefo e outros historiadores, quando foi interrogado por Pilato, ele disse: eis aqui o homem. É a expressão forte, né, dos evangelhos, eis aqui o homem. Então o homem Jesus histórico, o homem de dor, experimentado no trabalho, viveu entre nós. Então é o Jesus 100% homem. Mas este homem que viveu entre nós era também 100% Deus. O Augusto Cury conta uma experiência de acreditar na divindade de Jesus, porque como pesquisador, como psicólogo, ele entende que as ações e o comportamento de Jesus era sobre-humano, não era um homem, era Deus. E narra a história quando Judas vai traí-lo, leva os soldados e Judas beija o rosto de Jesus. E Jesus chama o Judas de amigo. Amigo, com um beijo que você me trai. Nas palavras do Augusto Cury, que nem cristão no sentido evangélico era uma reação, um sentimento que é sobre-humano. E aí, lógico, os vários milagres operados, andar sobre as águas, multiplicação dos pães, dos peixes, tudo, era 100% Deus. Então, essa é a explicação. O Pilatos diz: eis aqui o homem. Tomé diz: eis aqui o Deus, no sentido de quando ele palpa as mãos de Jesus, ele se prostra e diz: Deus meu. É isso. Demais. Pastor, Jesus sabia que ele era Deus quando ele era criança e adolescente, durante o período da adolescência dele? Sabia, tinha plena consciência de que ele era o Filho de Deus. É claro que aí, o registro bíblico fala do nascimento, há um lapso histórico, né? Meio que dá um pulo lá para quando ele tem 12 anos e tal, que na cultura judaica já tem lá o Bar Mitzvah, né? Uhum. Ele é levado no templo, mas quando pai e a mãe já estão voltando para a cidade deles, Nazaré, percebe que Jesus tinha ficado para trás, e quando voltam, ele está no templo, e ele diz para a mãe dele: eu estou cuidando das coisas do meu pai, que não era o José. Nossa. Estava cuidando das coisas de Deus. Então ele tinha consciência de que ele era o filho de Deus. Não tem nem sombra de dúvida em relação a isso. E o que as pessoas dizem que quando ele morreu, quando ele foi crucificado, as pessoas dizem que ele desceu ao inferno e voltou. Como é isso? É literalmente essa expressão, desceu ao inferno? Ou ele estava em um sono profundo? O que era isso? Então, essa é uma discussão bastante ampla. Porque existe, nos termos gregos, existem algumas palavras, o Guiena, o Hades está mais relacionado à sepultura, o Guiena está mais relacionado ao inferno, com o lago de fogo e enxofre. Tem uma expressão também chamada de Tar. Eu particularmente, eu acredito que ele foi e pregou aos espíritos em prisões, mas a expressão Carta de Pedro fala de um lugar de aprisionamento, não o inferno, mas Tártaro. Tá. A expressão grega Tártaro é um lugar de prisão, mas pode ser que algumas versões tragam a palavra inferno, e é recorrente a gente ouvir essa expressão, que Jesus foi ao inferno. É assim, algumas perguntas precisariam ser feitas. Ele foi lá no inferno fazer né? Se o inferno é um lugar de tormento final, todos que estiverem lá
estão condenados eternamente, é o castigo eterno, ele teria ido lá fazer o... Aí o pessoal fala assim, foi tomar a chave do diabo e tal. Mas aonde a Bíblia diz que o diabo é dono do inferno? Que ele tem a chave do compartimento. Sim. Biblicamente, Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 20, dali para frente, fala que o inferno é um lugar de tormento para o diabo também. Que diz que ele será lançado no inferno e será atormentado por toda a eternidade. Então, se o inferno é um lugar de tormento para o próprio diabo, seus anjos, enfim, é um lugar de tormento para todo mundo, é o destino final, o castigo final. Jesus ia lá fazer o quê? Agora, quando falamos do Tártaro, que é um lugar de prisão, porque alguns anjos que se rebelaram, eles foram lançados em prisões. Claro que é uma teologia que mereceria muito tempo, mas assim, alguns anjos que se rebelaram, se tornaram demônios, foram precipitados à terra. Outros ficaram aprisionados. Então, quando o apóstolo Pedro fala que ele foi em espírito e pregou aqueles espíritos aos que estavam em prisão, está relacionado a esses anjos que estavam encerrados nessas prisões. E a pregação não é uma pregação evangelística, mas uma pregação querigmática. E isso também causa confusão nas pessoas. Porque, por exemplo, eu prego e a minha pregação nem sempre é evangelística, no sentido de um evangelho de salvação. Prego para o pecador um evangelho de salvação, mas a minha pregação também é uma pregação de proclamação, de vitória do reino de Deus. Então, quando Jesus prega aos espíritos em prisão, está proclamando a sua vitória sobre a morte. É uma proclamação de vitória e não um evangelismo no sentido eles vão se converter e sair do inferno, que para mim é uma incoerência, porque como é que Deus condenou alguém para o inferno, inclusive o diabo, e aí Jesus vai lá no inferno pregar para a pessoa se arrepender, ela vai sair do inferno? Como assim? É ilógico. Entendi, fez sentido. Pastor, agora me fala uma coisa. Em relação à morte em si, quais são as coisas que ela tem para usar e acusar contra a gente? Como nós nos defendemos? É só por meio de Jesus? Como que funciona isso? Me explica aí um pouquinho disso. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a força da morte é o pecado. Então, veja, Jesus viveu e a Bíblia diz que ele não pecou. Ou seja, ele não tinha pecado nenhum. Logo, a morte não tinha poder sobre ele. Nunca. Ele morre a morte de cruz, mas vamos lembrar que ele disse o seguinte: ninguém tira a minha vida. Por quê? Porque a morte não tem poder sobre ele. Ele diz: ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Tenho o poder de dar, tenho o poder de reaver. O que ele está dizendo é: se o salário do pecado é a morte, ele não tem pecado nenhum, a morte não tem poder nenhum sobre ele. Aí por que ele morreu? Morreu sacrificialmente. Tem o poder de dar a vida por nós, tem o poder de reavê-la, ok? Nós, como crentes, nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor. E ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Por quê? Porque o sacrifício dele nos liberta do domínio do pecado e da morte. A morte não tem poder sobre nós também. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, falando da ressurreição, ele diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então, quando ele diz tragado foi a morte pela vitória, foi quebrado o aguilhão, o aguilhão é o veneno do escorpião. Quando ele ferrou alguém, injeta aquele veneno, aquilo é a morte. O veneno do escorpião é a morte. Quando o Senhor quebra aquele aguilhão, o escorpião continua andando. Ele continua vivo, inofensivo. Para o cristão, a morte não tem poder, porque esse aguilhão do pecado foi quebrado. Aleluia. Nós temos vida porque o nosso Senhor viveu sem pecado. A morte não tinha poder sobre ele. Ele morreu sacrificialmente, ressuscitou em poder e em glória. Todos nós que o recebemos temos vida eterna, porque ele quebrou o poder da morte. É fantástico, né? A obra de Jesus é tremenda. Muito bom.